acerca da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um dos julgamentos mais injustos que já aconteceu na história da humanidade. Um dia, Pilatos estava com Jesus Cristo de um lado, sendo julgado pelos líderes religiosos da nação de Israel, que por inveja o haviam entregado ali para ser crucificado. Os judeus não podiam dar a pena capital a alguém. Eles não podiam mandar ou condenar alguém à crucificação. Os romanos podiam. Então os líderes religiosos de Israel, por inveja, por verem que Jesus conquistava e contagiava as pessoas com a sua postura, com a sua seriedade, com o seu amor, esses homens, levados por esse sentimento perverso, entregaram Jesus para que Pilatos o condenasse à morte. O texto bíblico vai nos dizer que Pilatos não quis fazer isso, não porque ele se importava com Jesus ou porque ele amava Jesus. Ele não quis condenar Jesus porque ele sabia que Jesus havia sido entregue por conta da inveja dos líderes religiosos. Ele sabia disso, e para trazer desconforto para aqueles líderes religiosos, ele queria de todas as formas libertar Jesus. Mas a multidão, persuadida por esses líderes religiosos, gritavam numa loucura insana, não é? Crucifica-o, crucifica-o! O tempo todo aquela multidão pedia a morte de Jesus, levado aquela multidão que era facilmente manipulável, não é? Pedia a morte, a condenação de Jesus. E era costume, naquela época da Páscoa, a lei judaica exigia que um prisioneiro fosse solto. E havia entre eles um prisioneiro chamado Barrabás, do hebraico Barrabá, que significa filho do pai. Esse é o significado de Barrabás. Ele nasceu na cidade de Jope, ao sul da Judéia. Tinha a profissão de remador de botes e foi contemporâneo de Jesus Cristo. Ele era adepto de um partido chamado Zelotes, que era um partido que queria a libertação de Israel da escravidão romana. E num dia, ele com outros zelotes atacaram um comboio romano, um grupamento de soldados romanos, e provavelmente um soldado foi morto. Por isso ele foi preso. Ele foi preso por conta de um homicídio e também por conta de sedição. Era um homem terrível que estava ali preso, condenado à morte. Pilatos, usando de astúcia, o que ele faz? Ele chama Barrabás, achando que os judeus então prefeririam Jesus. Ele chama Barrabás achando que Jesus nunca ia ser condenado se fosse comparado com Barrabás. Mas Pilatos não sabia o que havia no coração daqueles homens. Ele não fazia ideia da maldade que havia no coração daqueles homens. E naquele momento, ele coloca diante dos judeus uma escolha. Quem vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Mais uma vez, persuadido pelos líderes, eles começam a gritar: solta Barrabás! Crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Então Pilatos mais uma vez tenta, mas que mal este homem fez? Mas a multidão gritava ainda mais ensandecida: solta Barrabás, condene Jesus. E assim foi feito. Barrabás foi solto no lugar de Jesus, e Jesus foi condenado à morte, sem ter culpa nenhuma, preso ali naquele momento. Ele que nunca cometeu crime algum, nunca cometeu pecado algum, mas por amor a mim e a você, ele aceitou ser julgado, ele aceitou ser condenado, ele aceitou ser pregado numa cruz, porque ele nos amou. E Deus provou o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero nesta noite pensar com você e afirmar para você e mostrar para você que esta escolha ainda continua diante da humanidade. E infelizmente muitas pessoas, assim como aquela multidão lá em Jerusalém, têm escolhido Barrabás. Existem muitos Barrabás hoje no mundo, muitos Barrabás, muitos. Mas a multidão, a maioria das pessoas, continuam escolhendo Barrabás. E a pergunta que eu quero fazer para você que nos visita nesta noite: qual tem sido a sua escolha? O que é que você tem escolhido, meu querido? Cristo ou Barrabás?
Amém. Eu quero nesta hora pensar com você então sobre esta questão, porque eu vejo hoje que algumas pessoas têm escolhido Barrabás, tomando algumas atitudes. Eu gostaria de pensar com você e trazer para os nossos dias, trazer para a nossa realidade, algumas questões que aconteceram lá e que continuam acontecendo hoje. Por que as pessoas escolheram Barrabás? Quando é que se escolhe Barrabás? Imagine você lá, naquele momento, diante daqueles homens, diante do governador romano, diante dos soldados, e a multidão gritando: crucifica Jesus! Crucifica Jesus, mate Jesus, pregue Jesus na cruz, mate-o, 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 mate-o. Eu fico pensando, será que se nós estivéssemos lá, o que faríamos? Eu tenho certeza absoluta que havia naquela multidão pessoas que queriam Cristo, pessoas que ainda não entendiam que Jesus precisava morrer. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não foi preso, Jesus não foi capturado, Jesus se deixou capturar, porque isso fazia parte da missão dele. Ele se entregou deliberadamente, ele permitiu que os homens lançassem mão dele, ele permitiu que os homens o prendessem, porque ele nos ama. O amor de Jesus é sacrificial. Ele nos ama. Mas, pastor, então explique para nós, quando é que as pessoas escolhem Barrabás? Baseado na decisão daquelas pessoas aquele dia. Aí sim, com a Bíblia aberta. Veja só o versículo 23 de Lucas 23. Com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Lucas 23, versículo 23. A palavra do Senhor assim vai nos dizer: naquele dia, naquele julgamento, a multidão dizia assim: mas eles estavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado, e prevaleceram os seus clamores. Eles não queriam que Barrabás fosse condenado, eles queriam que Cristo fosse condenado. Sabe o que é isso? Quando é que as pessoas hoje escolhem Barrabás? Quando se troca a verdade pelo engano. Todas as vezes que as pessoas trocam a verdade pelo engano, todas as vezes, as pessoas estão escolhendo Barrabás como aquela multidão lá atrás. E se tem uma coisa que há hoje no mundo, é engano. Infelizmente, as pessoas estão se deixando levar pelo engano. Satanás, não é? Satanás, que do hebraico significa Satã, ou seja, enganador. Satanás sabe como ninguém enganar as pessoas. Satanás sabe, no objetivo maior de manter as pessoas longe de Deus, ele sabe como ninguém, como arquitetar, como planejar, como forjar enganos e mais enganos para as pessoas. Hoje nós estamos diante de uma miscelânea, de um sem número de propostas para que o homem possa ter as suas opções e não escolher Cristo. Quando se escolhe Barrabás, você está optando pelo engano. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1, a palavra de Deus vai nos dizer algo. Veja só. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão, ou seja, afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ainda um pouco mais à frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Hoje, o que existe no mundo hoje é um sem número de propostas enganosas e uma só verdade. Uma verdade imutável, uma verdade que pode modificar a vida do ser humano, mas muitos não querem isso, muitos querem se entregar para o engano. Por exemplo, preste atenção, um dos enganos de Satanás hoje,
Satanás, ele tem falado o seguinte para as pessoas: não se desespere, seu parente morto pode se comunicar com você. Tem muita gente que acha que pode se comunicar com pessoas mortas. 3.800.000 pessoas acreditam nisso no Brasil. Mas a Bíblia diz, por reiteradas vezes, em Hebreus 9:27, a Bíblia diz que o homem morre só uma vez. Em Eclesiastes 9, de 5 a 7, a Bíblia diz que os mortos não há como terem nenhuma participação nesse mundo. Os mortos estão mortos para esta realidade. Nós estamos aqui, eles estão lá. Não há contato, não há convívio, não há conversa. Satanás tem apresentado isso para muitas pessoas e muitas pessoas têm acreditado nisso. É um engano de Satanás. Um outro engano de Satanás. Satanás tem colocado na mente das pessoas que elas podem se curvar diante de uma imagem de escultura, orar a essa imagem, falar com esta imagem e coisas acontecerão. Eu garanto para você que não. Eu garanto para você que uma imagem de escultura não pode fazer por você aquilo que o Jesus vivo e eterno pode. Jesus Cristo é capaz de entrar no seu coração e modificar a sua vida, perdoar o seu pecado, transformar a sua existência, mas uma imagem de escultura precisa de você para ser conduzida daqui para lá e de lá para cá. Eu fui adepto dessa verdade, entre aspas, que eu acreditava ser verdade. Eu fui adepto desse engano por muitos anos. E eu fui tomado por essa certeza de que eu estava sendo abençoado por aquela pessoa representada por aquela imagem. Mas a palavra de Deus nos diz claramente em Êxodo 20, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A palavra de Deus diz, não faça imagens de escultura, não se curve diante delas. Isso é mentira, isso é um engano do diabo. Por isso eu quero dizer para você nesta noite, não escolha mais o engano. Nós estamos aí às voltas com muitos enganos, pessoas dizendo para você que no final todos nós seremos salvos, que não haverá condenação, não haverá inferno. Não acredite nisso, é uma mentira do diabo. Existe uma verdade absoluta na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que se você crer em Jesus Cristo, você será salvo, mas que se você não crer em Jesus Cristo, você será condenado. E Jesus não mente. Você precisa confiar na palavra de Deus. Não se deixe levar pelo engano de Satanás. Infelizmente, as pessoas têm se deixado levar pelo engano. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, mas o Deus deste século, Deus lá está com D minúsculo, mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é da luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo tem cegado o entendimento das pessoas. O diabo tem mantido as pessoas debaixo do engano. O diabo tem mantido as pessoas debaixo das suas leis mortais. Mas nesta noite, você que veio aqui, e se você está sendo enganado pelo diabo, eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus está presente entre nós, e Ele pode abrir os seus olhos, Ele pode ajudar você a entender e compreender o plano de Deus para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Por isso, não se deixe levar pelo engano, não faça como aquela multidão foi enganada, aquela multidão estava enganada, aquela multidão escolheu errado. Não escolha errado, meu querido. Nesta noite, no final desta mensagem, você terá a oportunidade de fazer a melhor e maior escolha da sua vida. Escolha Cristo. Não importa se os outros, a maioria, estão escolhendo Barrabás. Fique com Jesus. Eu aprendo uma segunda verdade. Pastor, por que as pessoas, não é? Por que as pessoas têm escolhido Barrabás? Quando é que se escolhe Barrabás? O senhor está aí dizendo que essa escolha continua sendo feita? Sim, porque há muitos Barrabás hoje no mundo. Existem muitos Barrabás hoje no mundo. E um deles se chama religiosidade. As pessoas realmente acreditam que se forem religiosas, está tudo bem. Cuidado. Cuidado. Preste atenção, quando é que se escolhe Barrabás? Quando eu troco o certo pelo errado.
quando eu troco o certo pelo errado. Versículo 18 de Lucas 23. Versículo 18 vai nos dizer assim: mas todos clamaram a uma, dizendo: fora com este! Ou seja, Jesus, solta-nos Barrabás. O povo estava diante de duas realidades distintas. De um lado, um homem pecador, assassino e amotinador. Do outro, um homem santo e irrepreensível. Tanto que Pilatos disse não achar culpa nele. O certo e o errado sempre estiveram presentes, mas as pessoas, em sua maioria, têm escolhido o erro. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas não querem Cristo? Sabe por que as pessoas estão trocando o certo pelo errado? Sabe por que muitas pessoas querem o errado, querem o erro, querem continuar do lado errado da coisa, não querem vir para Cristo? Porque o erro não faz cobranças. O erro não exige nada de você. O erro diz para você: viva do jeito que você quiser. Faça o que você quiser, você é livre, você é dono do seu nariz. Tome as decisões que você quiser tomar. Viva da maneira como você quer viver. Não precisa prestar contas de nada para ninguém. Você é livre, faça o que você quiser fazer. Eu vi uma frase muito interessante, uma frase que realmente expressa isso que eu estou dizendo para você. Uma pessoa, não é? Uma mulher que queria ter um aborto, queria provocar um aborto, queria abortar. Ela olhou para Jesus e disse assim para Jesus: Jesus, meu corpo, minhas regras. Jesus olhou para ela e disse assim: meu universo, minhas regras. Crie um universo para você, e você poderá tomar as decisões que você quiser. Eu preciso entender que Deus não quer me escravizar, Deus não quer me prejudicar, Deus não quer atrapalhar minha vida, pelo contrário, Deus quer colocar a minha vida na direção certa. Deus quer que eu tome as decisões certas. Deus quer que eu mude a minha vida para servi-lo, porque servir a Deus, irmãos, é sinônimo de felicidade. Servir a Deus é sinônimo de alegria, de paz, não é sinônimo de ausência de problemas. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, mas eu estou dizendo que servir a Deus é vitória sobre os problemas. Mas Satanás sabe disso, e ele quer que as pessoas continuem no erro, continuem fazendo aquilo que desagrada a Deus, continuem fazendo as escolhas erradas. Infelizmente, essa é a verdade. Isaías capítulo 5, versículo 20, veja só o que Isaías vai nos dizer. Capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, ao amargo por doce, e o doce por amargo. Tem muita gente aí vivendo de maneira contrária à vontade de Deus, sem se importar se está vivendo de maneira correta ou não. Eu quero dizer para você que a partir de hoje, eu não prestarei contas mais do sangue de muitos que estão vindo à nossa igreja, porque eu tenho pedido a Deus em nome de Jesus, porque eu sei que essa é a história dessa igreja, que Deus permita que nós continuemos falando a verdade para você. E eu quero dizer para você nesta noite que está aqui, se você está trocando o certo pelo errado, eu quero dizer para você, faça uma troca diferente nesta noite. Troque o errado pelo certo. Creia em Cristo. Entregue sua vida para Jesus. Escolha Jesus. Grite: Jesus, Jesus. Não fique com Barrabás, porque Barrabás vai levar você para o inferno. Você será condenado. E aqui eu aprendo a última lição desta noite. A última lição desta noite. Quando é que se escolhe Barrabás? Quando se demonstra uma clara despreocupação em relação ao futuro. Veja só o que nos diz Mateus 27, 23, irmãos. É o texto correlato. É o texto desse julgamento. Mateus 27, 23. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. É o mesmo texto, é a mesma história.
Porém, nós temos uma informação aqui em Mateus 27, que não está lá em Lucas, e eu acho muito importante. Veja só, Mateus 27, versículo 23, diz assim: Pilatos, porém, disse: por que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Não é? E aí diz assim, ao ver Pilatos que nada conseguia, a partir do versículo 23, só para você entender o contexto, ao ver que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. Veja só o que o povo respondeu, versículo 25, e todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E eu quero dizer uma coisa para você, caiu mesmo. Porque no ano 70 da era cristã, Roma destruiu Jerusalém, matou mais de 3 milhões de judeus, destruiu o templo, queimou o templo. Quem foi em Israel, ou quem vai em Israel, você verá lá o Muro das Lamentações, para mostrar para você, como uma testemunha viva da história, que o sangue de Jesus caiu sobre eles. Porque o templo foi destruído, e o que sobrou lá é o que sobrou do templo de Herodes, do ano 70, e o judeu fica lá, orando para que o Messias venha. Eles ainda estão esperando o Messias, o nosso já veio, o verdadeiro Messias já veio, ele veio nos salvar, nós estamos aqui hoje porque ele nos salvou. Então eu quero dizer para você o seguinte: quando não se tem preocupação quanto ao futuro, você escolhe Barrabás o tempo todo. Mas é um erro não se preocupar com o futuro. Aquele povo não se preocupou com o futuro, aquele povo não se importou com o futuro, aquele povo não quis saber o que poderia acontecer. Nós só queremos uma coisa: mate esse homem, crucifique esse homem, cale a voz desse homem que vive nos dizendo que somos errados, que somos pecadores, que somos isso, que somos aquilo. Este homem que tem nos feito confrontar com o nosso próprio pecado. Cale a boca desse homem, mate esse homem, crucifique este homem. E no ano 70, o sangue de Jesus caiu sobre a cabeça deles. Meus queridos, eu quero dizer para você, amigo visitante, preste atenção. Eu não quero aqui julgar você, eu não quero aqui dizer para você coisas que não vão contribuir em nada, mas eu preciso te dizer uma coisa: se você continuar escolhendo Barrabás, isso vai te custar muito caro. Se você continuar rejeitando Cristo, isso vai custar muito caro para você. Deuteronômio 32, 35, veja só o que a palavra de Deus nos diz. Deuteronômio 32, 35. Olha só o que o Senhor vai falar aqui nesse texto. A minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. É o último texto desta noite. Romanos 14, 10 a 12. A palavra de Deus diz assim: mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Um dia, eu e você estaremos diante do trono branco. Eu e você estaremos diante do Senhor para prestar contas da minha vida. Lá não haverá meu pai, não haverá minha mãe, não haverá meu amigo. Ninguém estará lá intercedendo por mim. É eu e Deus, Deus e eu. E se eu tiver crido em Cristo, Deus olhará para mim e dirá: entra no gozo do seu Senhor. Mas se eu não tiver crido em Cristo, se eu tiver escolhido Barrabás, se eu tiver mantido Jesus Cristo fora da minha vida, Deus olhará para mim e dirá: eu não conheço você, afaste-se de mim. Você está preparado para isso? Porque isso vai acontecer. Um dia nós teremos que dar conta das nossas decisões a Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles tiveram que prestar contas. Eu quero dizer uma coisa para você: existe uma outra escolha. Se você ainda não fez essa escolha,
Veja só o que a palavra de Deus nos diz em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja o que a palavra de Deus nos diz em João 1,12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o último texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha que coisa linda. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você já escolheu Cristo? Você já escolheu Jesus? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu preciso ler mais esse texto. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma frase que eu quero ler para você. Quando você tem que fazer uma escolha e você não faz, isso já é uma escolha. O que é que você vai fazer essa noite? Qual é a sua escolha nesta noite? Você continuará escolhendo Barrabás? Você continuará achando que você é dona ou dono do seu nariz? Você continuará vivendo do jeito que você acha correto? Ou você entregará a sua vida para Jesus hoje e dirá: Senhor, eu não quero mais Barrabás, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Cristo no meu coração, eu quero ser do Senhor, eu quero ser salvo. Qual é a decisão que você toma hoje? Eu gostaria que você pensasse. Nós vamos orar agora, estamos a 10 minutos do encerramento do nosso culto. E eu quero que você pense sobre isso. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele quer levar você para o inferno. Ele quer que você perca essa batalha. Ele quer que você vá para o inferno com ele, porque ele sabe que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele quer levar você com ele. Para isso, ele vai apresentar para você vários Barrabás. O mundo está assim de Barrabás. Religião sem compromisso. Não é? Festas. Vida louca. Farras. Bebedeiras. Sexo sem compromisso. O diabo quer que você viva e usufrua de tudo isso. Usufrua, usufrua, usufrua. Cada vez que você diz sim para o diabo, você está dizendo: eu quero Barrabás, eu quero Barrabás, eu quero continuar vivendo desse jeito, eu quero Barrabás. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, que está presente entre nós, Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer salvar você. Ele quer purificar os seus pecados. Ele quer modificar a sua história. Você pode fazer uma outra escolha hoje. Você pode escolher Jesus. São poucos os que fazem isso. Nós estamos aqui num bom número, graças a Deus, mas diante da multidão que tem escolhido Barrabás, são poucos que têm escolhido Jesus. Mas aqueles que estão escolhendo Jesus Cristo, aqueles que estão crendo em Jesus Cristo, morarão com Ele eternamente pelos séculos dos séculos, e aqueles que estão escolhendo Barrabás sofrerão eternamente. Você pode achar que isso não vai acontecer com você. Você pode achar que isso é papo de pastor, papo de igreja protestante. Não é, isso é Bíblia. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus permanece. João capítulo 3, versículo 36. Qual é a decisão que você tem nesta noite? Quando você sair por aquela porta,
Eu não tenho que prestar contas a Deus do seu sangue, porque eu estou dizendo a verdade, não a minha verdade, não a verdade de um pastor, não a verdade de uma igreja, é a verdade da palavra de Deus. Qual é a decisão que você toma? É hoje. É hoje, não deixe para amanhã. Você não sabe se terá um amanhã. O amanhã é uma possibilidade, o amanhã não é uma realidade. É hoje que você precisa decidir. É hoje que você precisa iniciar a sua caminhada com Cristo. É hoje que você vai dizer não para Barrabás, e sim para Jesus.